Era um dia frio e chuvoso de outubro de 2016. Caíram enormes pedras de granizo. Resumindo, não era um bom dia para voar. E o voo 404 da WoW Air, que partiu de Reykjavik, na Islândia, para Paris, na França, logo entenderia o porquê. Aquele icônico avião de cor fúcsia foi atingido por um enorme raio pouco depois de decolar. Mas ele caiu? Você acha que sim, dado que um único raio carrega 1 bilhão de volts de força elétrica com ele. Isso é suficiente para alimentar uma lâmpada de 60 watts por meio ano. Mas isso não acaba aí. O raio é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Portanto, quando ele atinge, o ar ao redor dele esquenta mais rápido que a velocidade do som. O resultado? Um barulho de trovão que parece mais com uma explosão nas redondezas. E eles não chamam isso de raio por nada. A luz é quase ofuscante quando cai um deles e você está perto. Ei, falando nisso, qual é o evento climático mais louco que você já viu? Compartilhe conosco nos comentários. De qualquer forma, o raio é uma força poderosa da mãe natureza. Então imagine estar em um voo e essa coisa atingir o avião. Tenho muito medo de descobrir como seriam os danos. Uma queimadura externa, como se fosse um pedaço de carvão? A fuselagem fragmentada? Um incêndio a bordo? Não. E negativo. Surpreendentemente, os raios não causam muitos danos às aeronaves. Por um lado, os raios não atingem os aviões com frequência nos dias de hoje. As regras de segurança não permitem que os pilotos voem para dentro de uma tempestade. O avião deve contornar uma nuvem tempestuosa, mas nunca acima ou abaixo dela. Primeiro de tudo, eles geralmente não as voam sobre, pois as nuvens podem chegar até alto demais. E se eles voarem abaixo da tempestade, um raio certamente atingirá a aeronave. Pense bem, é um pedaço de puro metal se movendo pelo ar. O que você esperaria? Mas os aviões são capazes de evitar tempestades graças a radares meteorológicos especiais a bordo. Ok, mas se um raio não derrubar um avião ou causar algum dano ameaçador, por que as tempestades são evitadas? Bem, não é por causa do raio em si, mas pela turbulência extrema que pode acontecer dentro de uma tempestade. A turbulência forte pode causar sérios problemas, incluindo perda do controle da aeronave. O tremor também pode fazer com que as bagagens pesadas caiam dos compartimentos superiores e possivelmente machuquem alguém. É por isso que a regra é que os aviões nunca devem chegar a menos de 30 km do centro de uma tempestade. Ela fica marcada em vermelho no radar. Às vezes, os pilotos precisam desviar da rota por dezenas de quilômetros apenas para evitar essa forte turbulência. Como é agora, com as regras de segurança existentes em vigor, os raios atingem um avião de 1 a 2 vezes por ano, se a aeronave for usada regularmente. Mas, mesmo assim, isso geralmente não leva a consequências graves. Os pilotos podem ter que lidar com raios uma vez a cada 3.000 horas no ar. Isso é uma vez em vários anos trabalhando na aviação comercial. Os passageiros passam muito menos tempo no ar. Por isso é altamente improvável que eles embarquem no avião e passem pelo que essas pessoas que iam da Islândia à França puderam testemunhar. Dos 3.000 incidentes relacionados a aviões desde 2000, apenas 8 deles foram causados por raios. Ok, isso está claro agora. Não é como se um raio atingisse aviões diariamente. Mas quando ocorre, como os jatos Jumbo estão protegidos? O piloto aposentado Chris Hammond explica que antes de uma aeronave entrar em serviço, ela é testada para todos os incidentes possíveis. Isso inclui uma simulação de relâmpago. Quando se começou a usar materiais compostos para a casca do avião, trocando os antigos exteriores de alumínio, voos em direção a nuvens de tempestade eram feitos de propósito, para garantir que o novo material fosse igualmente seguro. Como Hammond diz, as fotos e vídeos desse relâmpago na Islândia mostram exatamente como tudo deveria funcionar. O raio geralmente atinge o avião na área do nariz e sai da proximidade da cauda e parcialmente através das asas. Ele faz isso porque escolhe o caminho de menor resistência, como entre eu e o pote de biscoitos. Em vez disso, o raio percorre o exterior de metal do avião, mas não entra nem danifica partes importantes. Agora que os aviões são cobertos não com alumínio puro, mas com materiais compostos, eles obtêm uma camada especial de uma malha condutora feita de cobre. Essa malha parece uma tela eletricamente condutora cobrindo o avião. Resumindo, a aeronave se torna uma gaiola de Faraday gigante. Esse é o mecanismo especial que o físico e inventor inglês Michael Faraday criou em 1836 para proteger dispositivos contra a radiação eletromagnética.
Essa gaiola ainda é usada para o mesmo propósito e funciona de maneira bastante simples. Quando um campo eletromagnético externo atua sobre a gaiola, elétrons livres em seu metal começam a se mover. Essa carga é redistribuída ao redor do exterior da gaiola, anulando qualquer radiação que tente chegar ao seu interior. Mas proteger aviões contra raios não é só cuidar dos materiais externos. Os sistemas e cabos internos também são cobertos com malhas de cobre. Os tanques de combustível são preenchidos com gás neutro para não pegar fogo. E, por fim, para diminuir as chances de entrar no caminho de um raio, existem eliminadores de estática espaciais instalados nas bordas das asas. A descarga estática flui deles e sai para o ar. Graças a isso, o avião sempre fica com a carga neutra e, em primeiro lugar, não atrai raios. Caso o raio o atinja, provavelmente sairá pelo eliminador de estática. Podem ocorrer danos menores no casco, rádio ou dispositivos eletrônicos, mas isso não é realmente um problema urgente, pois todos os dispositivos críticos têm uma duplicata a bordo de cada aeronave. Mas, como eu disse, mesmo as aeronaves com os mais novos designs são proibidas de voar para dentro de uma tempestade. Afinal, 96% de todos os casos, mesmo que sejam raros, acontecem quando o avião está dentro de uma nuvem de tempestade. Se um raio atingiu a aeronave, os pilotos verificam todos os sistemas. Se algo se mostrar errado, eles pousam o avião no aeroporto mais próximo no trajeto. Quanto ao caso daqueles passageiros a bordo do voo WAL, a aeronave apenas continuou para o seu destino e aterrissou em segurança em Paris 3 horas e meia depois. Puxa, todos os passageiros disseram "Uau!". E se isso não convencer, em 2015, um outro avião voando de Reykjavik foi atingido por um raio e chegou até seu destino em Denver, nos Estados Unidos. Parece aqui que a lição é para evitar que um raio atinja seu avião. Não utilize esse meio para sair de Reykjavik. Será isso mesmo? É claro que mesmo que o voo chegue ao destino e tudo pareça bem, os técnicos ainda examinam cuidadosamente a aeronave quando ela está em solo para ver se houve algum dano no casco. Os pontos em que o raio entrou e saiu do exterior do avião geralmente se parecem com pequenos buracos derretidos com menos de 1 centímetro de diâmetro, e eles podem ser consertados muito rapidamente. Parece fácil, mas as companhias aéreas perdem milhões de dólares por causa de atrasos nos voos causados por essas medidas de segurança. Pelo menos agora, você sabe que às vezes, quando precisa esperar mais, é por um bom motivo. Mas os passageiros podem notar algo a bordo durante este show de luzes improvisado? Claro, você pode ouvir o barulho do trovão e ver os flashes fora do avião. A aeronave pode até tremer um pouco com toda essa energia e força acontecendo lá fora. Mas essa é uma situação padrão que não representa perigo para o voo. Os raios geralmente parecem mais assustadores quando você os vê no chão e não a bordo da aeronave. Raymond, um piloto experiente, lembra que no início de sua carreira, um raio atingiu seu avião quando ele estava chegando em São Francisco, nos Estados Unidos. A cabine do piloto ficou preta quando todos os monitores se desligaram. Parece assustador, não parece? Felizmente, como todos os aviões, o dele estava equipado com dispositivos analógicos de controle de voo. Enquanto os sistemas voltavam à vida, Raymond conseguiu pousar a aeronave manualmente. Isso é que é ter habilidade e manter a cabeça fria. Agora, você sabe que os raios não são um problema na aviação moderna. Muitas soluções de design protegem os aviões contra danos graves, e o risco de sofrer um acidente causado por um raio é quase zero. De fato, o maior risco causado por um raio, além de qualquer turbulência ocorrida em tal tempestade, é que os passageiros que percebem isso podem se assustar e começar a entrar em pânico. Mas agora você sabe que não há necessidade disso, então fique calmo e voe em segurança. Ou faça o que eu faço e se esconda no banheiro. Não, tô só brincando. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.